Bem, olá. O nosso projeto ele é relativo à análise do Brasileirão. E essa é a parte 2 do nosso projeto, que vai ser referente à análise de um banco de dados que foi previamente processado, normalizado e afins, tratado de valores nulos, valores que não definiam banco de dados, mas que já constituem um banco de dados que pode ser analisado e pode ser feita inferências sobre features específicas desse banco. E bem, para isso nós resolvemos destacar, como vocês podem ver na apresentação, uma feature específica que foi gols por partida, onde nós iremos fazer análise de 4 modelos de regressão para essa feature, em questão do nosso banco de dados que pode ser encontrado mais acima, que vai ser esse banco de dados aqui, certo? Bem, os nossos 4 modelos específicos vão ser atuados sobre esse banco que foi extraído através da técnica do Scrap, é um framework de obtenção de informações através de um modelo tabular na internet e foi retirado a partir da internet. E bem, esses 4 modelos são referentes a modelos de boosting tanto no sklearn e ao modelo de regressão linear e ao modelo de decision tree, certo? Como vocês podem ver, a gente fez uma separação aqui entre o teste e o treino e nós não fizemos de forma tão correta, no caso, a separação, visto que, como vocês podem ver, não tem um teste de validação. E por que a gente fez isso? A gente fez isso porque a gente não tem tantos dados para trabalhar. Ou seja, se nós fizéssemos segmentações consecutivas de tanto de teste quanto de validação, nós iríamos ter muito pouco dado para ser realizadas as inferências. Ou seja, ele não ia treinar de forma tão boa assim, não ia ter uma performance muito boa. Por isso a gente resolveu fazer essa separação só no teste e no treino. A métrica utilizada no nosso projeto foi a métrica de R2 Score, que vai analisar basicamente a performance de cada modelo sobre o algoritmo. E, bem, como vocês podem ver, nós usamos o sklearn, né, scikit-learn, para importar o erro, para importar o modelo, modelo de cross-validation, R2 Scores e afins, enfim. Como vocês podem ver, aplicando no nosso modelo nativo, digamos assim, o modelo de linear regression, nós obtivemos um score de 0.82 com mean squared error de 0.01 e nós obtivemos também esse cross validation scores. E para isso, para otimizar o nosso modelo, nós utilizamos o framework de Optuna. E o que a Optuna faz? Ele é um framework que analisa todos os hiperparâmetros que nós selecionamos manualmente sobre aquele modelo. Por exemplo, linear regression possui alguns parâmetros específicos que nós podemos manipular, como fit intercept, que tem esses dois valores possíveis, normalize, que tem esses dois valores possíveis, copyx, que tem esses dois valores e afins. Enfim, ele vai analisar esses hiperparâmetros e vai fazer uma espécie de análise combinatória com eles, fazendo teste sobre todos esses modelos, certo? Nós fizemos a inicialização e ele vai fazer esse teste sobre todos esses modelos, como vocês podem ver. Trial 1 até o Trial 100, que foi o que nós escolhemos, como vocês podem ver aqui acima. Número de trials. E como vocês podem ver também, ele vai fazendo uma espécie de concatenação com cada um desses hiperparâmetros a fim de que nós obtenhamos a melhor performance com base nessa concatenação. E ao final desses trials, como vocês podem ver aqui também, ele vai nos fornecer qual é o melhor trial, ou seja, qual vai ser o melhor caso de estudo para nós aplicarmos no nosso modelo. Como vocês podem se lembrar, anteriormente nós obtivemos uma performance não tão boa assim, que foi de 0.82 na nossa métrica, que foi o R2 Score. Já quando nós aplicamos o Optuna, tivemos uma obtenção de 0.85 para o R2 Score, ou seja, nós já tivemos uma melhora graças à aplicação do Optuna sobre o nosso modelo. Aqui também nós podemos ver que basicamente esse 0.85 ele mostrou esse valor porque a gente fez uma assertividade assim, de 0.2 de float, mas esse aqui é o valor específico. E agora a gente vai comentar sobre o modelo do Decision Tree Regression. Basicamente, esse é o nosso outro modelo escolhido para fazer o procedimento de regressão. Então, basicamente, a gente está instanciando o modelo de Decision Tree Regressor, a gente está treinando o modelo, a gente vai predizer o modelo, e todos esses modelos vai ser
vai ter o valor default do nosso decision tree. Então, como podemos observar, a gente tem o valor de R2 de 0,87, o valor de R2. A gente consegue medir entre 0 a 1, onde o 0 é um rendimento, é um desempenho ruim e o 1 é um rendimento, desempenho bom. A gente também utiliza MSE, que é o erro quadrático médio, e a gente também utiliza o Crossval Score, que mais especificamente a gente está utilizando o método de K-fold como uma outra métrica para avaliar o desempenho do nosso modelo, que basicamente consiste em dividir a base de dados em formas aleatórias em K subconjuntos e com aproximadamente a mesma quantidade de amostra entre cada um deles. E a cada interação de treino e teste, esse crossval é, ele forma um conjunto por K-1 subconjunto que é utilizado no treinamento e o restante é utilizado para o teste, gerando um resultado de métrica para avaliação, que no nosso caso é a métrica default de acurácia. E a gente consegue ver uma lista de crossval score, que são esses 5, porque a gente passou o CV igual a 5 nele. Embaixo, a gente está basicamente utilizando Optuna, que foi explicado por Gabriel previamente. Então, a gente está basicamente tentando achar os melhores parâmetros para o nosso modelo. E a gente também utiliza uma ferramenta chamada MLflow, que basicamente vai trazer o log do nosso treinamento, que Gabriel está mostrando agora. Tem 4, tem 0, 1, 2, 3, 4. Esse 0 é o default do MLflow, então não tem nada mostrando acerca dos logs. Mas a partir dessa pasta 1, clicando nessa primeira instância, a gente consegue ver alguns resultados que o MLflow traz, como por exemplo, artifact, métricas que mostra o valor do R2 score, os parâmetros encontrados, quais foram os melhores parâmetros encontrado tipo no copyx. Se clicar 2 vezes nesse copyx, vai abrir uma pasta que o valor é true. Então, tipo, MLflow é muito importante para trazer os registros do nosso modelo treinado. Tem fit intercept, enfim. Isso pro de regressão, né? Daí cada uma daquelas pastas indicam o log dos nossos modelos. Aqui também mostra os 100 trials que a gente fez e aqui está os melhores parâmetros para o nosso modelo, que a gente armazena isso dentro do dicionário chamado Bash e a gente consegue instanciar o nosso outro modelo de Decision Tree Regressor passando os melhores parâmetros para ele. E a gente consegue ver uma melhor significativa no R2 Score, por exemplo, no R2 Score e no Cross Validation Score. Então, tipo, a gente consegue ver que o resultado ficou muito bom. A seguir, a gente utiliza o nosso terceiro modelo, algoritmo, nosso terceiro modelo, né? Que se chama Gradient Boosting Regressor. Que basicamente o processo é muito semelhante aos passos anteriores. A gente instancia ele com valor default, a gente treina ele, a gente faz a predição e a gente mostra o resultado com base no R2 Score, MSE e no Crossval. Abaixo é o mesmo procedimento, só que a gente tem que encontrar os parâmetros desse Gradient Boosting Regression. Então, a gente passa esses 3 parâmetros para a gente tentar percorrer para buscar os melhores parâmetros. A gente procura e a gente também faz esse log utilizando o MLflow que o Gabriel está mostrando. Aí tem os trials que ele realiza e também mostra os valores, o melhor valor encontrado e também os melhores hiperparâmetros encontrados, que é tipo loss é igual a Hubber, learning rate é igual a 0,28 e criterion é utilizando squared error. Aí a gente armazena a mesma coisa, a gente armazena esses parâmetros num dicionário chamado Bash, por isso que a gente consegue instanciar eles nesse Gradient Boosting Regressor, passando tipo loss igual a Bash loss, learning rate igual a Bash learning rate e criterion igual a Bash criterion, que são os valores que a gente encontrado anteriormente, que o Gabriel está mostrando. E a gente consegue ver uma melhora absurda. Tanto que a gente consegue ver que o R2 Score tá beirando a perfeição. 0,95, quase não tem erro quadrático médio. E o Crossval também tem um valor muito bom. E por fim, a gente utiliza o modelo de Adabushi Regressor, que é o mesmo procedimento de antes. A gente treina, a gente prediz o resultado e a gente utiliza R2 Score, MSE e Crossval para mostrar o valor default desse Adabushi Regressor. E embaixo a gente está utilizando Optuna para buscar os hiperparâmetros. A gente também está utilizando MLflow para registrar os nossos estudos. E a gente consegue encontrar, então, lá embaixo, no final desse output, que o melhor resultado encontrado foi de 0,80 aproximadamente, né? Aí o best trial, os melhores parâmetros foram esses.
Então a gente consegue ver que a partir do nosso Optuna, a gente conseguiu encontrar que R2 melhorou para 0,78 e esse crossval tem esse resultado. E agora a gente basicamente fez uma adição de todos os resultados dos modelos anteriores e a gente armazenou dentro de um dicionário. Certo. Como vocês podem ver, esse dicionário ele mostra que o nosso melhor modelo, segundo análise do Optuna, foi o Gradient Pulse Regressor com 0.94 do R2 Score, nessa métrica que a gente escolheu. E aqui, como foi comentado anteriormente também, a gente faz o uso do K-Fold, a gente consegue ver aqui cada modelo em relação ao cross-validation. A gente consegue ver também por que o Gradient Boost Regressor é melhor, ele tem uma variação maior também. Enfim, isso aqui é uma análise muito mais intrínseca ao método de K-Folds, uma comparação de algoritmos. E bem, a gente também tem que levar em consideração o diagnóstico a ser feito sobre essa nossa análise. E bem, todos esses testes que foram analisados anteriormente foram baseados na base de testes, ou seja, eles foram treinados na base de treino e foram analisados na base de teste. Então, o que a gente queria fazer aqui também, a gente pegou o nosso melhor modelo, que no caso foi o Gradient Boost Regressor, e a gente tem essa análise após o Optuna com best value de 0.99, e a gente faz essa comparação, ou seja, regarding the test set in the graded regressor, né, a gente consegue que no test set ele tem um score de 0.94. Já no training set, isso aqui tá trocado, mas enfim, ele tem uma performance de 0.99 em relação a um R2 score. Ou seja, a gente tem um caso em que não está indicando, digamos assim, de forma brusca, porque existem frameworks, existem bibliotecas que podem dizer isso para a gente, com base em cálculos estatísticos, que não está havendo overfit, ou seja, ele está performando bem para o nosso set de treino e para o nosso set de teste. Aqui a gente tem uma imagem relativa ao diagnóstico também, onde a gente tem, por exemplo, uma high accuracy e high precision, ou seja, a nossa variância não está tão alta assim, segundo as bibliotecas utilizadas. Então a gente tem um modelo que pode ser dito bom para análise do banco de dados que a gente está analisando. Essa parte de código que ela é bem relativa a, como vocês podem ver, a coding simultâneo que teve que ser feito durante esse projeto. E aqui a gente vê a perspectiva de análise para o banco de dados que já foi coletado com o Scrap também, em relação à condição de jogadores de defesa e aos goleiros, que pode ser feita também com base em tudo que foi feito aqui nos jogadores de ataque. Mas enfim, essa é a análise que nós fizemos sobre o Brasileirão de 2022. Obrigado.